Boa noite a cada um de vocês. Eu sou a Betânia, membro do LabPote. É um prazer, em nome do LabPote, nós desejamos uma ótima live já, desde já para vocês. Eu sou professora da Universidade Federal de Itajubá, da área de linguagem e comunicação. Estou aqui com muito prazer mediando esta live, da Fernanda, e vou fazer uma breve descrição do currículo dela antes, né? A temática que ela vai trabalhar está intimamente ligada com a pesquisa dela, de mestrado, que é suporte organizacional na aquisição de novas competências. E a Fernanda, ela é formada em psicologia pela Unifor de Fortaleza em 2010, e ela vem estruturando a trajetória dela na área profissional há 9 anos em consultorias e em empresas nacionais e multinacionais, sobretudo na área de aquisição, né, de novos talentos e posição de liderança. Atuou junto a clientes, né, como a Companhia de Talentos, a Serasa Experience, o Facebook Brasil, Itaú, a Johnson Johnson, dentre outras empresas. E a Fernanda tem especialização na área de administração de recursos humanos pela Fundação Arnaldo Álvares Penteado, de São Paulo, e Armando, atualmente é mestranda em Psicologia Organizacional do Trabalho da USP, membro do nosso LabPote e orientada da professora Marina Greg. Então, seja bem-vinda a este momento, Fernanda, todo seu. obrigada. Estamos aqui muito ansiosos para ouvir esses conhecimentos maravilhosos que você passar para a gente. E a palavra é sua. Nós vamos deixar a Fernanda falar diretamente e depois vamos abrir para algumas perguntas e eu vou anotando aqui as questões também. Podem fazer comentários e a gente vai registrando. Bom, Ok, Fernanda? tá bom. Então, Betânia, obrigada aí pela introdução. Primeiro, eu queria agradecer a você, queria agradecer olha, você por ter se disponibilizado, né, para ser hoje minha mediadora. E a todos que estão assistindo, né, a Andresa, o Douglas entrou aí também, a Lucélia, e todo mundo que está aqui, né, que está realmente comparecendo hoje. O nosso tema hoje é suporte organizacional na aquisição de novas competências. E como é que surgiu esse tema, né? Na verdade, surgiu pensando no contexto que nós estamos vivendo de Covid-19, onde nós estamos sendo obrigados a desenvolver novas competências que estão relacionadas a justamente as novas formas de trabalho que nós temos que realizar, né? Então, pensando nos colaboradores que têm que realizar hoje o trabalho home office, né? Existem novas competências relacionadas à comunicação, né? A comunicação hoje no ambiente, na organização do trabalho, ela é feita na questão do trabalho home office, trabalho remoto, ela é feita de forma virtual, né? Então, essa competência da comunicação ela tem que ser desenvolvida, e nós estamos aprendendo a desenvolver essa competência em meio a desafios relacionados ao suporte, que são a variáveis de suporte organizacional, como, por exemplo, a falta de equipamentos, né, a falta de internet, a falta de acesso a um sistema remoto, muitas vezes, né? E então foi daí que surgiu o tema dessa live, pensando de que forma os gestores podem atuar para contribuir no desenvolvimento dessas novas competências que são necessárias para o trabalho, que são necessárias para que se possa, para que o trabalho possa acontecer, inclusive são competências básicas para que o trabalho consiga acontecer, né? Só que são competências dentro desse novo contexto, né? Então, são competências que são desenvolvidas num contexto novo, numa situação nova. Então, como é que a empresa consegue ajudar, apoiar esse colaborador para que ele consiga desenvolver essas competências, para que ele consiga desempenhar bem o seu trabalho, né? Então, é isso. Oi, Viviane, a Viviane entrou. Falar um pouquinho, então, para vocês, primeiro, da definição de suporte organizacional, né? Quando a gente pensa em suporte organizacional, já vem, né, nessas duas palavrinhas
um sentido de apoio, né? Suporte, apoio. E é exatamente isso, né? Suporte organizacional é o apoio que a empresa oferece para esse trabalhador, para os colaboradores. Vou explicar a teoria de suporte organizacional, tá bom? Que se chama, na verdade, teoria de percepção de suporte organizacional. Ela foi concebida pelo Robert Eisenberger, que é um professor de psicologia da Universidade de Houston, atualmente, né? Ele publicou essa teoria em 1986 no Jornal de Psicologia Aplicada americano, e basicamente ele vai trabalhar com a norma da reciprocidade. O que é isso? Quanto mais a empresa fornecer o suporte organizacional, mais esse trabalhador vai retornar esse suporte na forma de resultado, na forma de trabalho. Só um minutinho, peraí. Essa seria uma forma bem informal de explicar, mas eu vou definir para vocês os conceitos teóricos relacionados à percepção de suporte organizacional. Então, primeiro de tudo, dentro dessa teoria, acredita-se que o trabalhador ele desenvolva um conceito, uma crença a respeito daquilo que a organização acredita que ele faz, né? Então, ele realmente entende que a organização tem uma visão do que ele faz e ele percebe também o quanto a organização se preocupa com o bem-estar dele, né? Então, essa percepção que o trabalhador tem relacionado ao bem-estar e ao trabalho que ele realiza se chama percepção de suporte organizacional. E ela é fortemente influenciada pela forma como os trabalhadores veem, até por isso que o nome é percepção. Então, se o colaborador percebe que esse suporte organizacional acontece de uma forma espontânea, de uma forma realmente incondicional, ele vai perceber que esse suporte como alto. Agora, se ele percebe que existe o suporte, mas que esse suporte ele é um suporte obrigatório, né, ele é um suporte que a empresa fornece, por exemplo, por uma questão de ser obrigada, né, por constar na lei, né, vou dar um exemplo aqui da prática, né, um suporte que é fornecido de uma maneira espontânea, né, ele por exemplo, um suporte que está inserido na cultura, missão, visão e valores da empresa. Então, se dentro da empresa existe um psicólogo que atende esse colaborador e esse psicólogo está lá porque a empresa, dentro dos valores dela, ela acredita que tem que proporcionar um clima organizacional no qual o trabalhador tem uma saúde mental, essa percepção que o trabalhador vai ter, ela está mais voltada para ser uma percepção muito mais incondicional, né? Agora, de suporte. Né? Agora, o suporte que é fornecido de forma obrigatória por lei, né? Por exemplo, vou fornecer o 13º porque está previsto na lei. Então, esse suporte financeiro, né, material, ele é um suporte fornecido de forma obrigatória. Como eu já falei para vocês, ele é baseado na norma da reciprocidade. Então, quanto mais o colaborador percebe esse suporte de uma maneira positiva, ele percebe que a organização está realmente preocupado com ele, com o bem-estar, né, dele, com a saúde mental dele, e oferecendo ferramentas, oferecendo um ambiente propício para isso, mais ele vai retornar para essa organização, né? O retorno do trabalho dele vai ser maior. Inclusive, essa teoria diz que trabalhadores que têm uma alta percepção de suporte organizacional, aqueles trabalhadores que acreditam que a empresa realmente fornece os equipamentos necessários, o ambiente necessário para que ele consiga trabalhar, eles tendem a apresentar comportamentos mais positivos, né? Então, isso é algo que a gente precisa pontuar dessa teoria, que é o seguinte: a percepção de suporte organizacional, ela é preditiva de comportamentos positivos dentro da organização, ok?
acho que já falamos um pouquinho da definição. Aqui no Brasil, ela começou a ser estudada na década de 90, quando houve-se um aumento dos estudos de comportamento organizacional. E aí a gente tem alguns exemplos, como o questionário que foi criado pela Gardenia, né, e que foi uma adaptação do questionário de percepção de suporte organizacional, né, porque na verdade ele é uma teoria, só que existe um questionário para que a organização possa ser avaliada, né. A Gardenia, em 1999, fez uma adaptação desse questionário, e foi a partir da década de 90 mesmo que essa teoria passou a ser mais difundida aqui no Brasil. Falando um pouquinho de suporte em terceirização, né, no caso, eu acabei realizando um estudo, né, falando da minha pesquisa de mestrado, né, o meu estudo ele foi a análise de líderes em empresas de terceirização. Então, eu estudei a liderança dentro dessas empresas, e dentro dessa empresa específica que eu fiz o trabalho, existe um cargo chamado gestor de contrato, que é um líder, né, que ele é um líder dentro dessa empresa. Então, olhando para a realidade desse gestor de contrato, que é um profissional que tem que atender, né, ele tem que cuidar de equipes que prestam serviço, e especificamente nessa empresa que eu estudei, eram equipes de limpeza, em diversos segmentos, educacional, hospitalar, né? E dentro desses contextos, ele vai ter que adaptar esse trabalho. Então, eu acabei realizando uma análise das principais variáveis existentes de suporte organizacional dentro dessa empresa, né? E do que poderia ser melhorado, do que poderíamos melhorar em relação ao suporte organizacional. Pensando no dia a dia, numa empresa de terceirização, a gente pode pensar no trabalho remoto também, né? E no trabalho dentro do cliente, porque a terceirização ela atende também algumas atividades essenciais, que no caso, a limpeza hospitalar, né? Só um minutinho, peraí. E dentro dessas atividades essenciais, deve-se desenvolver, os colaboradores têm que desenvolver novas competências para que eles consigam manter as atividades básicas, né? Então, vamos pensar, por exemplo, num ambiente de hospital, equipe de limpeza hospitalar. Esse colaborador, ele vai ter que receber um treinamento, ele vai ter que receber equipamentos de proteção individuais adequados, né? Um treinamento para ele saber utilizar esses equipamentos. Possivelmente, a técnica de limpeza hospitalar também vai mudar, né? Já que você está pensando no vírus Covid-19, então esse colaborador, esse auxiliar de limpeza, ele vai ter que receber um treinamento para isso, e o gestor de contrato, ele é o líder, né, desse colaborador. Então, ele vai ter que fornecer, junto à empresa, junto à área de recursos humanos ou desenvolvimento organizacional, organizar treinamentos, né, para que e verificar, né, a eficácia desses treinamentos, para entender como é que esses colaboradores eles estão tendo esse suporte, para que eles possam desenvolver essas competências, que, pensando no trabalho básico, vão estar ligadas à técnica, né, de trabalho, né, de como realizar o meu trabalho bem, mantendo o bem-estar e a saúde das pessoas que estão ali para as quais eu estou prestando serviço, e como também me manter saudável, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. A gente está, só lembrando que a gente está usando a definição de competências que vem daquela tríade conhecimentos, habilidades e atitudes, né, na qual também a gente tem que pensar que a competência é uma competência a partir do momento em que ela está ligada a determinado contexto, ela está inserida num contexto. Então, o que é sinônimo de competência muitas vezes para uma organização, dentro de uma outra organização já não vai ser, né? Então, a competência ela é desenvolvida também com a atitude. Então, o suporte vem
da empresa, da organização. Porém, a atitude desse colaborador, né, de desenvolver essa competência, também tem que ser dele, né? E aí o suporte a teoria de suporte organizacional fala que quanto mais se oferece suporte, mais eu consigo fazer com que o colaborador retorne para mim, em trabalho, em resultado, né? E aí, tem alguma Já pergunta? temos. É interessante você dar essa pausa, que aí a gente faz perguntas por blocos temáticos, né? Uhum. A Lucélia já fez uma pergunta para nós aqui. Uhum. Em relação às tecnologias, ela fez um comentário primeiro, né, que as tecnologias estão por aí, porém, nós não estamos sabendo como lidar com elas, né? Vai ao encontro do que você falou no início, da questão do cenário, da Covid-19, do trabalho remoto, da necessidade de adaptar essas tecnologias, né? E ela Uhum. fez esse comentário super pontual, que é o que todo mundo tem tido como sensação, né? E depois ela fez uma pergunta sobre a questão do suporte que você comentou, da aquisição de novas competências, se equivaleria, né, à educação permanente. Essa questão de oferecer suporte para que os indivíduos adquiram novas competências, né, que seria a questão da educação permanente ou continuada, né? Eu Você acredito que poderia... sim. Até pensando no contexto que eu estudei, né, que foi analisado por mim, que era um contexto hospitalar e que hoje muitos profissionais da saúde eles né, trabalham nesse contexto, trabalham no contexto hospitalar. Existe uma preocupação com a educação continuada dentro dos hospitais em relação a todos os procedimentos e técnicas utilizadas. Então, na higienização não seria diferente. Então, no caso, quando a gente pensa na manutenção dos serviços de limpeza no hospital, deve-se existir um olhar de educação continuada. Então, a orientação ela é contínua, né? O que quer dizer isso? Né? A orientação ela deve ser contínua. Os feedbacks devem ser contínuos. Né? É muito importante também a gente destacar que os gestores eles precisam realmente dar um suporte também no sentido de organização de trabalho, né? E de resultados. Que sentido? Se o trabalho, a gente está falando do trabalho num hospital, por exemplo, então o supervisor direto desse auxiliar de limpeza ele tem que checar ali continuamente, diariamente, se esse auxiliar de limpeza está realizando a limpeza corretamente, se ele está desenvolvendo essas competências. Pensando no trabalho remoto, o gestor ele tem que proporcionar, dar um suporte para esse trabalhador conseguir realizar, organizar o seu trabalho. E aí, pensando numa rotina dentro do contexto pandemia, como é que o trabalhador organiza um trabalho sendo home office e consegue conciliar com as suas atividades de casa, né, com a sua rotina de casa, com a sua rotina de família, como é que ele vai ter acesso aos sistemas, como é que ele vai conseguir me passar o que ele está fazendo e como que eu, gestor, vou dar um suporte para ele, dar um feedback para ele do que ele está fazendo. Né? A minha comunicação ela vai ter que ser trabalhada de uma maneira muito clara, já que ela está sendo virtual e a gente sabe que a comunicação ela não é só fala, né? Ela é corporal, né? Ela também está inserida em determinados artefatos que são próprios da organização, instituição. E quando eu tiro o colaborador da instituição, do prédio, do escritório, enfim, e deixo ele em casa, essa comunicação ela é afetada. Então, é uma competência que tem que ser muito bem trabalhada. Né? Organização. Acredito que sim. Uhum. A Lucélia falou que você respondeu muito bem a pergunta dela. Obrigada. A resposta. Algo que nós estávamos comentando ontem, Fernanda, sobre a temática da sua live, sobre a questão da falta de reconhecimento, né? Isso. Da falta de também a indefinição dos papéis, da questão da rotatividade. Exatamente. Especificamente nesse segmento de terceirização, onde eu fiz essa pesquisa nos anos de 2017 e 2018, nós constatamos que esses gestores de contratos, eles acabavam apresentando remunerações menores quando comparados às empresas concorrentes.
também a gente, e isso tem influência direta no suporte organizacional, né? Tem duas variáveis aí, que seria a de reconhecimento, né? E a de suporte material, que estariam ligadas. Ou seja, isso daí já seriam pontos negativos, né, para o suporte organizacional dentro dessa empresa. Outra questão foi a indefinição de papéis, né? Muitas vezes esses profissionais, por eles terem uma atuação muito diversificada, na qual eles têm que atender a cliente interno, cliente externo e cliente empresa, né? Aliás, cliente, equipe interna, cliente, equipe corporativa e cliente empresa, e cliente externo, né? Seria a empresa para a qual ele presta serviço. Ele sente muitas vezes que ele realiza mais atividades do que ele tem efetivamente de realizar. E isso gera nele uma indefinição de papéis, né? E essa indefinição de papéis, nessa indefinição de papéis, ele sente que ele está fazendo mais pela empresa do que deveria, né? Então, isso também é algo que deve ser trabalhado, né? Para que o suporte organizacional, a percepção de suporte organizacional desse colaborador aumente, né? De que forma esse gestor de contratos, esse líder, ele vai entender que o que ele realmente deve fazer, né? Qual é o papel dele, de que forma esse gestor, junto com o RH, pode orientar esse gestor, né? Através de treinamentos, através de feedback, né? Então, acho que seria isso. O Douglas comentou que gostou muito do exemplo que você deu, a questão dos hospitais, principalmente no que tange ao suporte material, quando você falou da mudança da maneira de executar as tarefas, que as pessoas agora têm que, né, utilizar outros produtos, outras formas de limpeza, né? E aí o suporte mesmo de orientação da atividade e da disponibilização dos materiais necessários, né, para fazer essa, digamos, higienização de uma área hospitalar em tempos de Covid, né, que já muda todo o cenário. Aí ele comentou do Obrigada. exemplo. Obrigada, viu, Douglas? Inclusive, até comentar que isso está sendo um grande desafio para o Brasil inteiro, porque a falta de EPIs, né, a falta de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores que estão no segmento hospitalar de saúde, ela é evidente, né? Assim, a gente vê nos noticiários, né? Tem EPI vindo da China, né? E muitas vezes quando chega não funciona, não é adequado. Então, isso é um grande desafio hoje para um gestor, né? Como é que eu vou trabalhar com equipamentos, com falta de equipamentos, né? Então, assim, pensar em desenvolver uma competência básica, que é a competência para manter o negócio funcionando, né? Já é um grande desafio. Então, a gente tem que realmente unir forças com a área de recursos humanos. Existem muitos estudos que estão sendo realizados, inclusive pelo Laboratório de Psicologia Organizacional aqui, né, do trabalho, e por vários pesquisadores, professores da área, né, desde março até hoje, né? Então, assim, é importante a gente realmente se preocupar com essa questão. Obrigada. Obrigada, Gi. A Marina está perguntando sobre quais as ações, né, que podem ser desenvolvidas para auxiliar os gestores a oferecer o suporte. Que tipo né, de ações que eles também precisam ser, né, subsidiados para oferecer suporte à equipe? O que poderia ser feito? Olha, eu acredito que a área de recursos humanos e desenvolvimento organizacional, ela deve ser, assim, a área core para isso, né? A área que, juntamente com as equipes que estão ali na operação, no dia a dia, vão ajudar esses líderes, esses gestores a promoverem o desenvolvimento dessas competências. De que forma? Através de elaboração de treinamentos, né? Primeiro, na verdade, eu acredito que deva ser feito um levantamento, né? Para que ambos possam entender, dentro dessa organização, dentro de onde eu estou trabalhando, né?
tem que oferecer de suporte hoje, o que é fundamental, né, para que esses colaboradores consigam desenvolver essas competências, e a partir disso, com o RH, elaborar treinamentos, né, e elaborar quais vão ser os tópicos desses treinamentos, qual a frequência desses treinamentos, e que mais? E efetivamente trabalhar em ações para que esse suporte aconteça também. Quando a gente pensa nas técnicas comportamentais, nas técnicas de trabalho, nas competências a serem desenvolvidas, a gente pensa em treinamento. Mas quando a gente pensa na falta de equipamentos de proteção individual, né, na falta de ferramentas, de computador, de acesso ao sistema, a gente pensa naquilo que está diretamente ligado à empresa. Então, verificar junto com a empresa, com o RH, quais são os fornecedores, né? Como é que a gente vai trabalhar nesse contexto, qual vai ser a escala de trabalho, o que eu posso fazer para diminuir os riscos e para aumentar a minha eficiência, né? E também para favorecer a saúde do trabalhador. Sim, enfatizar a autonomia, né? Isso. A autonomia, ela vem... A criatividade também. Exato. Do funcionário, né? São um dos papéis do gestor, que pode promover isso, pode mediar. Por último, eu tenho uma pergunta também aqui em relação a outras ações, né, que a organização pode desenvolver no contexto, aí pensando mais, né, em termos da organização mesmo, não dos gestores para com a equipe, né, o que a organização pode fazer no que tange a suporte para mitigar esses impactos tão negativos que a Covid-19 tem trazido para quaisquer cenários do trabalho, né? Que tipo de ações que as empresas podem começar já a fazer, né? Já deveriam estar fazendo? Eu acho que tem que ser feito esse levantamento, né? Hoje a psicologia, ela tem material para isso, né? Desenvolveu materiais para isso. Então, nós temos, dentro da teoria de suporte organizacional, existe um questionário, né? E o suporte organizacional, ele vai auxiliar não somente com os fatores relacionados a suporte, mas ele vai te ajudar a realizar um diagnóstico organizacional como um todo. Né? Então, o Weisenberg, ele criou a teoria junto com o questionário para que a gente consiga avaliar, né, dentro dos colaboradores de uma determinada equipe ou empresa, como é que está sendo como é que eles estão percebendo esse suporte. Eu também consigo analisar, mas pensando em ação, né, é importante a gente enfatizar que a ação, a execução de alguma coisa, ela tem que ser estratégica, né? O que é estratégico? Ela tem que vir primeiramente, como a gente diz na linguagem corporativa, top-down, né? Ela vem da presidência e vem para a gente. Então, assim, se o RH é preocupado com essas questões, é porque existe um diretor, é porque existe um presidente dentro dessa empresa que também é preocupado com isso e que coloca o RH para trabalhar dentro dessas ações. Então, a gente sempre trabalha de forma estratégica, né? Em que sentido? O RH, ele vai fazer esse levantamento, a área de desenvolvimento organizacional, né, de recursos humanos, e vai trazer para o top, né, para os profissionais que estão lá em cima, para que eles possam entender qual é o contexto que os colaboradores estão. Né? Então, esse levantamento de suporte, do que é necessário, ele tem que ser levado para os líderes, para os diretores, e a partir daí é que as ações vão acontecer. Então, e elas acontecem proporcionalmente de acordo com a urgência ou a demanda que é passado, que é sentida por essas pessoas que estão no comando dentro das empresas. Então, é o nosso papel hoje, além de desenvolver essas ações e de aplicar essas ações de treinamento, que a gente consiga levar esse contexto organizacional, quais são os desafios, o que é necessário, né, esses diagnósticos de suporte, para os nossos diretores, para os nossos presidentes, para que esse trabalho possa ser cada vez mais realizado, né, para que o suporte possa ser fornecido de uma maneira até muito melhor.
né? Inclusive, a gente fornecer resultados dessas ações de suporte, né? No caso, fornecer equipamentos, né? Fornecer os treinamentos. Então, quanto mais a organização percebe que esse suporte só aumenta a eficiência dos colaboradores, né, e também só contribui para a saúde do trabalhador, mais ela, né, ela oferece esse suporte. Então, o psicólogo organizacional hoje, dentro do contexto brasileiro, ele também tem esse papel, né, de trazer o que pode ser feito e, enfim, propor, né? Propor. A gente tem que propor, a gente tem que olhar o que deve ser feito e é isso. É a realidade. E aí eu penso principalmente a formação do psicólogo, né, organizacional e do trabalho, dessa questão da percepção, né, do suporte organizacional, de mensurar isso, né, por meio de levantamento de medidas, né, de identificação de variáveis, como você citou no estudo da Gardenia Abad, né, que vai ao encontro do Eisenberg em relação, né, a pessoas, a indivíduos que têm uma percepção elevada, né, de suporte organizacional, teve correlação positiva no que tange ao desempenho. Então, demonstraram mais engajamento, né, um melhor desempenho por ter tido uma percepção mais apurada do suporte organizacional, de reconhecer, né, o suporte oferecido, né? Isso. É aquilo, né? Quanto mais o trabalhador percebe que a empresa está fornecendo suporte, está se preocupando com ele, mais ele vai retornar para a empresa em resultado. Certo. É motivador, né? É Bem motivador. como os comentários que estão fazendo sobre você aqui. Ah, obrigada. Dizendo que você está arrasando, que foi muito bom. Eu que agradeço, gente, a participação de todo mundo. Agradeço o espaço, agradeço a Betânia, que, gente, é muita responsabilidade estar aqui com a professora de oratória. Né? Obrigada, viu? A gente domina bem o assunto, a gente não tem erro. Essa live, o pessoal que está ao vivo, a gente já agradece, né, a presença de vocês novamente, mas eu gostaria de comentar que essa live ela está encerrando uma série de lives que nós fizemos, uma média de 8 lives nos últimos 2 meses que o LabPod promoveu, apresentando as pesquisas de doutorandos e mestrandos, né, orientados pela professora Marina Greg e a Thais Zerbini, né, todas duas responsáveis pelo grupo, e a gente convida vocês a seguirem o LabPod, porque a gente lá tem divulgado os resultados das pesquisas, ao ouvir os posts que estão lá, vocês terão conhecimento dos temas que nós temos trabalhado. Então, pode enviar mensagens, direct, fazendo perguntas, trazendo colaborações. A gente gosta bastante dessa interação com o pessoal interessado na área de estudos de TDIE, de educação, a parte de saúde, né, do trabalho também, e todos os temas, né, que foram apresentados nas lives. Então, estamos à disposição, já chegamos a 1.000 seguidores essa semana, estou super feliz, mas o que não quer dizer que né, vocês que estão aí que ainda não nos seguem, não devam nos seguir e divulgar também, né, o Instagram do LabPod. Cada vez mais estaremos presentes por aqui nas redes sociais. Tá? E, gente, eu que agradeço, eu queria agradecer a todo mundo que entrou, assim, especialmente a Maria Celi, a Juliana, que trabalhou comigo na Resolve, o Douglas, que trabalhou comigo também, tiveram mais algumas pessoas aqui que eu não... a Annelise, minha prima que estava aqui. Obrigada, gente. Vamos seguir aí o LabPod, vamos conferir mais as pesquisas, tá bom, gente? Que isso aí. E fiquem em casa, né? Se cuidem, fiquem em casa e até mais. Rê, obrigada, Rê. Renata, beijo.